Encenado pela primeira vez em 1943, Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues ganha uma nova montagem, estrelada por Lucélia Santos, Simone Spoladori e Jeans Ganzerla. Impressionante como um texto clássico permanece tão atual. O Nelson é um clássico moderno brasileiro. A artista Gisele Bündchen relaciona plantas que foram proibidas ou demonizadas pelo colonialismo a mulheres que foram apagadas da história da arte e da ciência. Depois de Miopia, Guia Mabes volta agora com Contra Pangeia. Acertei o nome porque, pelo que eu entendi, é uma palavra que você inventou, é isso? Eu acho que eu juntei, né, umas coisas, mas acho que talvez eu nunca tinha ouvido ninguém falar contra a Pangeia. É uma peça que mistura sonho, realidade, desejo, fantasia. Quero falar com Madame Clessy. Ela está? A Laíde, eu diria que é uma personagem como muitas de nós, né? Uma mulher que está buscando a sua própria identidade nos tempos de hoje, encontrando sua voz, tentando sair desse patriarcado, tentando sair das asas daquele marido, de um marido medíocre. Alaide e Lúcia morando em casa de Madame Clessy. É uma peça sobre duas irmãs que disputam um amor. Você a vida toda me tirou todos os namorados. Um por um. É uma luta pelo poder. O que me faltou sempre foi o seu impudor. E quem é que tem pudor quando gosta? Interpretei a Laíde num filme dirigido pelo filho do Nelson Rodrigues, o Joffre Rodrigues. Você se aproveitou daquele mês que eu fiquei de cama, andou atrás dele, deu em cima. Uma vergonha. Por que você não fez a mesma coisa? Eu estava doente. Por que então não fez depois? E agora eu tô fazendo a Lúcia, né, nessa montagem aqui. Aquele homem ali. Quem é? Sei lá. Vem aos sábados. Tem o rosto do meu marido. Esse também. Quem? Aquele. Tem a mesma cara do meu noivo. Esses homens todos que orbitam ao redor dessas mulheres dessa peça são vividos por você. O que esses homens têm em comum, Judu? Eu devia esbofeteá-lo. Quero viver. Como essa peça é um pouco esse universo imaginário, né, da Alaide, né? Todos os homens são Pedro para ela, né? Todo mundo tem a cara dele. De alguma forma esses homens são alguma faceta de Pedro, né? Vou botar um disco. A senhora não morreu. Vou botar um samba. Essa personagem é uma personagem mítica do teatro brasileiro. Quer ter a fama que eu tive, a vida, o dinheiro e morrer assassinada. Nelson escreve em estado de alucinação esse personagem dela, né? Tem alguém querendo me matar. Isso eu já sei. O que eu quero saber é como você matou o Pedro. Como foi? Isso é extraordinário, ter essa possibilidade de fazer uma pré-morta, não é? Em estado alucinatório, vendo a vida. Quer dizer, é Shakespeare. Eu acho que o Brasil ainda não entendeu na sua verdadeira dimensão o que é Nelson Rodrigues como dramaturgo, como escritor. Ele é grande de fato, ele é o nosso Shakespeare. É a peça que inaugura o teatro moderno brasileiro, né? E é absolutamente cinematográfico, né? Você essa coisa dos cortes, dos planos, das idas e vindas de tempos. Ele junta esses tempos, né, presente, alucinação, memória, que é uma coisa que hoje em dia a gente está vendo o cinema fazer. A interferência das multilinguagens que a gente recebe hoje. O cinema está presente. Nossa, é lindo. Como não está também, porque faz parte da trajetória da minha mãe, né? Ela convida esses artistas multidisciplinares para contribuírem nessa obra. Então, quem vem aqui tem um banho de experiência visual. Naquele dia eu estava doida. Doida de ódio. Não tem adaptações, não tem abreviações, a gente não reduziu o texto, é o texto mesmo. No momento que a gente está hoje, onde muitas pautas identitárias, questões de opressores e oprimidos estão sendo colocadas, é interessante voltar para o Nelson e ver que isso está tudo ali já, né? E fora que eu acho incrível também, como o Nelson usa a língua portuguesa, né?
A construção das frases, assim, Sim. o jogo, né, de palavras, isso tudo é poesia pura. Você faz mal em dizer que não mataria sua mulher. Um marido que dá garantias de vida está liquidado. Não me provoca, Laide. Por que Nelson Rodrigues até hoje comove tanto a gente? A mim, ele me comove especialmente porque eu, com 23 anos, tive um artigo escrito por ele, não é? Isso é inacreditável. Uma pessoa da importância do Nelson, né? Era jornalista na época, e uma menina. Eu tinha feito apenas o assalto a trem pagador. E ele chamava a atenção, disse, vamos ter atenção para essa moça, né? Para essa menina, que tem 2 nomes, Helena e Inês. Vamos pensar em que alma profunda ela poderia ter. Então, estou aqui, seu Nelson. Alma profunda, te amando profundamente, gênio. Eu vou fugir daqui, Pedro. Quero abandonar você, ser livre, 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 Pedro, tão bom. Eu não disse pra você não me provocar? Querida, muito obrigada. Eu sou fã. A gente que é fã de Metrópolis e da TV Cultura. Venenosas, nocivas e suspeitas. O título da exposição saiu de um título de um livro. Durante a pesquisa sobre plantas estigmatizadas, plantas proibidas, o nome nasceu daí. A pesquisa nasceu de um outro projeto de pesquisa que virou uma exposição, que foi Botânica Tirânica, sobre nomenclatura botânica e racismo. Eu fui atrás das ilustrações, de imagens, e me dei conta que as imagens não eram assinadas porque eram feitas muitas vezes por mulheres, né? E foi aí que eu comecei a cruzar as duas pesquisas. A história da maçã, do fruto proibido, abre a exposição. É o primeiro dos vídeos que contam histórias de plantas e mulheres. E aí a gente vai migrando para as histórias em torno do pau-brasil, maracujá, abacaxi, mandrágoras, beladonas, carnívoras, cannabis, cogumelos, que não são exatamente plantas, né? Mas que foram estigmatizados ainda quando eram considerados plantas, né? Plantas de bruxa. Uma das que perduram no imaginário coletivo nessa chave do venenosas, nocivas e suspeitas são as carnívoras. Veio gente aqui na montagem, mas vai morder meu dedo? Não, é totalmente fantasioso essa história. Na ausência de poder extrair os elementos que elas precisam do solo, elas têm esse sistema de capturar insetos. Essas imagens elas foram criadas com inteligência artificial, elas representam ou buscam representar processos de metamorfose contínuo em que a diversidade das espécies é contemplada a partir desses movimentos em que uma se desdobra na outra. Venenosas, nocivas e suspeitas. Todas essas mulheres que estão aqui nessa galeria, elas tiveram vidas muito difíceis, uma ousadia científica, um pioneirismo assim, louvável, e foram completamente apagadas tanto da história da arte quanto da história da ciência. Maria Bandeira é brasileira, a Constância Paca também, ela foi a primeira botânica do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
costumo resumir que é um projeto sobre memórias de plantas proibidas, contadas por mulheres apagadas da história da arte e da ciência. Quero ouvir a razão do sumiço. A minha sensação ao ouvir Contra a Pangeia, novo trabalho do Guia Mabs, é que eu estava numa daquelas estradas longuíssimas, num dia de sol, mas que fazia frio. Pangeia, até pra gente explicar, é aquela ideia de que todos os continentes foram em algum momento juntos, né? E a gente se separa para formar esse mundo. Essa é uma leitura desse mundo que a gente está atual, em que nada está junto? 1, 2, 3... Quando começou a pandemia, eu tive a sensação, acho que talvez ingênua, de que as pessoas iam ficar mais solidárias, que o mundo ia perder um pouco das fronteiras, que as pessoas iam dividir os recursos um pouco. E aí, quando eu vi logo os países de primeiro mundo estocando vacina, eu falei, nossa, cara... Pandemia não é milagre. É o pior, na verdade, em vez de acontecer uma coisa, aconteceu o inverso, eu acho. E aí me veio essa imagem da Contra a Pangeia. Eu lancei meu primeiro disco, Memórias Lusafricanas, em 2011. Aí, em 2012, eu já lancei o segundo. E aí, em 2015, eu lancei o terceiro. Em 2018, eu lancei o quarto. E aí eu fiquei 6 anos para lançar esse. Não é que você teve um hiato musical, porque você também estava fazendo trilha e estava fazendo disco com outras pessoas. Sim, eu não parei de fazer música. Eu continuei compondo canções para as trilhas. Como eu também vivo esse universo de trilha sonora e de cinema, comecei a pensar em trazer isso pro meu disco. É um show acústico, praticamente. E o andamento é livre, não tem clique, a gente vai todo mundo se sentindo e tocando. Vou te amar. Já cantei algumas vezes com o Gui em gravações para trilha sonora, né? Não conheço tantos artistas de trilha sonora que tenham um trabalho autoral tão intenso e forte. Nesse meio tempo, bora ser feliz e cantar. Eu fico muito encantada com uma coisa que o Gui tem, que é um refinamento, né, no pensar da canção, mas ao mesmo tempo sem ser uma coisa pedante. Olha atrás da poeira que o vento vai chegar. E ele virou uma coisa grande. Não reclame os segundos que o tempo não vai parar. Era uma coisa enxuta, de violões e cordas só. Mas aí a coisa foi indo, aí somos 17 no palco agora. Eu não imaginava que eu fosse conseguir mesmo juntar essa turma toda aí no palco. No Brasil eu me admiro, quanto mais eu... Metrópolis de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. Para você ficar ligado em tudo o que acontece no programa Metrópolis, é só se inscrever no nosso canal. Aproveita e já clica no sininho que a gente te avisa sempre que tiver coisa nova por aqui.